Tem mudança também, já desde ontem, as novas mudanças já estão valendo para as novas regras, para você tirar agora a carteira nacional de habilitação. Por exemplo, o simulador, já não há mais a necessidade do simulador. Também existe a possibilidade de redução no valor da CNH. O Fala Cidade explica hoje para o nosso ouvinte as novas regras, a base das novas regras para tirar a carteira nacional de habilitação. As novas regras reduzem exigências para ter acesso à CNH. O uso do simulador, obrigatório desde 2016, passa a ser opcional. Para a categoria B de carros, o número de aulas práticas obrigatórias passa de 25 para 20, com pelo menos uma delas no período noturno. De acordo com a nova resolução, quem quiser tirar a licença para as cinquentinhas, as motos de até 50 cilindradas, poderá realizar as provas teórica e prática sem a necessidade de fazer aulas durante um ano. O curso prático será exigido apenas em caso de reprovação no teste. O presidente do Sindicato das Autoescolas de São Paulo afirma que as buscas pela formação caíram pela metade nos últimos 3 meses, desde o anúncio das mudanças, com os futuros motoristas e pilotos à espera da validação das novas regras. Magnelson de Souza acredita, no entanto, que o preço para tirar a CNH deve cair e não ser mantido pelas autoescolas para reaver prejuízos dos últimos meses. No entanto, não dá para afirmar ainda o quanto a CNH vai ficar mais barata. Olha, eu não tenho como precisar em percentual, mas seguramente será um custo menor. Há uma diminuição nas exigências e no serviço a ser prestado e, consequentemente, terá uma redução no valor também. Nossa perspectiva é que as autoescolas diminuam sim o valor até para poder ter o maior número de clientes, porque caso contrário vai continuar uma situação ainda precária. Ao anunciar as medidas, o governo federal afirmou que as mudanças devem reduzir o preço da CNH em até 15%. O governo também quer dobrar o limite da pontuação para a suspensão da carteira de 20 para 40 e a validade do documento de 5 para 10 anos. Também acabar com as multas para quem transportar crianças sem cadeirinha. Mudanças que ainda precisam ser analisadas pelo Congresso. Fala Cidade. Bem, e a gente continua nesse assunto porque quem começar um processo para tirar a carteira nacional de habilitação, CNH, por exemplo, nas categorias A ou B, a partir já de agora, desta semana, terá menos exigências do que até a semana passada, com a entrada em vigor dessa resolução de número 778 do Conselho Nacional de Trânsito, que foi publicada em junho. Na prática, para o nosso ouvinte, caiu para 20 o total de aulas práticas para obter a habilitação. Então, com essa mudança na categoria B, que é a categoria para carro, caiu de 25 para 20 o total de aula práticas para obter a habilitação de 5 para 1. Aulas noturnas. Então, de 5 para 1, aulas noturnas que são obrigatórias. Quem quer se habilitar para dirigir moto na categoria A, vai precisar fazer as mesmas 20 horas aula da regra anterior, mas apenas uma delas precisará ser à noite. Antes eram 4. Isso para explicar nessa mudança agora. Além dessas mudanças, a resolução tornou facultativa a adoção de aulas no simulador, como a gente explicou na reportagem. O simulador de direção fica condicionado agora se a pessoa entender que está afim do simulador, não é mais obrigatório. Antes existia a obrigatoriedade do simulador. Poderão ser feitas ao mesmo tempo em que o candidato toma as lições teóricas, o que pode reduzir o prazo entre o início do processo até a habilitação. O início de validade das novas regras deve trazer pelo menos um alívio, essa daí na teoria, às autoescolas, porque é uma queda de movimento registrada em torno de 60% nesses 90 dias, desde a publicação da resolução. Quem está confirmando foi justamente o presidente do Sindicato das Autoescolas, trazendo pelo menos essa possibilidade de movimentação. Pode aumentar o movimento em autoescolas. Com uma queda no número de aulas exigidas,
existe para a categoria a possibilidade também que o custo para obter a habilitação deve cair. Em média, você que acompanha o nosso jornalismo tem que trabalhar esse cálculo das horas. Mas a gente tem um negócio chamado Endurbe na cidade de Marília. Então você tem que analisar o custo da Endurbe também na CNH. Não dá para falar de autoescola, porque a Endurbe está atrelada, é um apêndice também junto ao custo da CNH. A opção por ter aula no simulador ou não vai ficar a cargo do candidato e não da autoescola. Então, mais uma vez, trazendo para o nosso ouvinte. E quem curte a cinquentinha, por exemplo, na resolução, traz ainda mudanças nas exigências para os interessados em obter a autorização para conduzir ciclomotores. Quando você pede essa autorização, é aquela que está específica como ACC, que é autorização para conduzir ciclomotores, veículos de 2 ou 3 rodas que não passam de 50 km horários, como as chamadas cinquentinhas. A resolução reduziu de 20 para 5 horas aula necessárias para conseguir essa autorização. Além disso, por ano, interessados em tirar a autorização também ficarão dispensados de aulas teóricas e práticas. É direto para as provas. Então, a gente está trazendo essa informação. Categoria A continua sendo de 20 horas aula, das quais pelo menos 1 hora é no período noturno, não mais 4, para explicar. Na categoria B, passa de 25 para 20 horas aula, das quais pelo menos 1 hora aula é no período noturno e não mais 5, porque antes a exigência era de 5. Categoria A continua sendo de 15 horas aula, das quais pelo menos 1 hora é no período noturno e não mais 3. Na categoria B, passa de 20 para 15 horas aula, das quais pelo menos 1 hora é no período noturno e não mais 4. E o simulador agora é opcional. Conduzir cinquentinha, a autorização é na prova direta, a prova de direção fica liberada aí para as aulas. São mudanças, são as principais mudanças nas regras para conseguir a carteira nacional de habilitação. É por isso que a gente está trazendo para o nosso ouvinte, logo na primeira meia hora aqui do Fala Cidade, essa mudança ou essas mudanças na carteira nacional de habilitação.